Olá! Se você se lembra, a motivação de nós implementarmos a funcionalidade de login e logout foi porque o Luciano nos pediu que o acesso às aulas dentro dos nossos módulos fosse limitado a apenas usuários que possuem login. Então eu vou entrar aqui, veja que eu não estou logado, mas eu consigo acessar a aula. Para resolver este problema, nós vamos utilizar o decorator Login Required, presente aqui na documentação oficial do Django. Para utilizar este decorator, basta que eu decore a minha view desejada com @loginrequired. E aí o acesso será feito somente a usuários logados. Vamos então editar a nossa view de acesso à aula, que está aqui no módulo de views dentro da nossa app módulos. Nós temos aqui a view aula e nós vamos justamente decorar com o login required. Detalhe, o login required está presente no pacote django.contrib.auth.decorators. Quando eu faço isso, vamos voltar aqui à nossa página e veja o que vai acontecer quando eu atualizar a página. Veja que me deu um erro, mas porque ele tentou me levar no /accounts/login/next. Então ele está tentando utilizar uma configuração diferente, a original do Django. Vamos olhar aqui na documentação e ele fala como isso funciona. Se o usuário não estiver logado, ele vai ser redirecionado para Settings Login URL, esse nome que está aqui, ó. E aqui ele ainda está falando o seguinte: por padrão, se você tiver um elemento chamado next, vai ser o elemento para onde vai ser feito o redirect do usuário após o login. E isso é bacana, porque veja, depois do login eu seria levado justamente ao recurso que eu tentei acessar, que foi a primeira aula do meu módulo Python Birds. Contudo, nós precisamos corrigir este redirect do login aqui. Para fazer isso, vamos consertar lá o nosso arquivo de settings, criando aqui uma variável chamada login_URL igual. Vamos colocar aqui a string justamente para onde a gente quer levar, que é o quê? /contas/login/. Feito isso, vamos voltar na nossa aplicação e vamos tentar acessar agora a aula. Veja que agora funcionou a contento. Ele me levou no /logins/ e colocou o next para o recurso. Ou seja, quando eu tento agora fazer o login, eu já serei levado automaticamente para o recurso que eu tentei acessar. Então, nesse momento, nós estamos com a funcionalidade implementada. Vamos rodar todos os nossos testes para garantir que a gente não quebrou nada. Mas vejam que existem 3 testes que não estão passando. Justamente os testes de detalhe do título. Por que isso está acontecendo? Porque neste RESP aqui não existe usuário logado. Então é interessante que nós façamos estes testes que estão aqui presentes com o usuário logado. E ainda é legal que nós construamos um teste para mostrar que um usuário tentando acessar uma aula, mas se ele ainda não fez o login, que ele vai ser redirecionado para esse login. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui esse RESP, eu vou duplicar e levar lá para baixo, porque este RESP é um RESP de usuário não logado. Então eu vou colocar aqui, ó, RESP sem usuário. E aqui em cima, neste RESP aqui, nós vamos fazer o quê? Vamos trocar este client que está aqui por qual client? Para o client com usuário logado, que justamente nós criamos, para relembrar, lá no nosso conf teste aqui, ó, client com usuário logado. Então, vamos copiar aqui este elemento, vamos rodar os testes do detalhe de aula e veja que os 3 testes anteriores estão passando, porque agora o usuário está logado. Mas eu posso também escrever o meu teste verificando se o usuário é redirecionado para a página de login. Então, eu vou escrever aqui def teste usuário não logado redirect. Aqui nós vamos utilizar o quê? Nós vamos justamente colocar o RESP sem usuário, que está ali em cima, e aí nós vamos nos certificar de 2 coisas. Primeiro, que esse RESP sem usuário tem o status code de valor 302, que é o redirect temporário do código HTTP. A outra coisa é que nós vamos querer nos certificar de que o usuário é levado para uma URL que começa com justamente o link respectivo
a minha view de login. Então, eu estou me certificando que essa resposta começa com uma URL com o link de login. Vamos aqui colocar um breakpoint para identificar estes campos dentro do nosso objeto do tipo resposta. Veja aqui, ó, resposta sem usuário. Eu tenho aqui o resultado do reverse login, que é o /contas /login /. Eu tenho aqui o meu RESP sem usuário. Vamos ver o status code dele, olha lá. Exatamente 302, e aqui é a URL para onde o nosso usuário deve ser redirecionado. /contas /login ponto de interrogação, e aqui o next para onde ele deve ser levado. Mas como nós colocamos um start with, esse resultado aqui será verdadeiro. Deixa eu dar aqui um F9 e agora vamos rodar todos os nossos testes para nos certificarmos de que as funcionalidades que já estavam implementadas continuam funcionando. E assim nós, mais uma vez, entregamos valor para o nosso cliente, implementando a funcionalidade pedida.